A unidade e a trindade de Deus, capítulo 3. Esse vai ser complicado. Como é que são três? Estou certo de que nenhum de nós se daria trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. E não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência é nada em comparação com o que existe entre a mais brilhantemente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para que a mente humana, mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. É entender Deus, né? Se a gente pega, por exemplo, os santos, né, que eram extremamente inteligentes, o próprio São Tomás de Aquino, mesmo ele com tanta sabedoria, tanta ciência, não ia conseguir compreender Deus. Não. Estudando Santa Edelgarda, né, ela tinha revelações de Deus Pai, do Espírito Santo, que revelava para ela, como a luz, né, que contava para ela as coisas sobre a origem do mundo, sobre os seres materiais, sobre tudo. E mesmo assim, nada. Tudo que era revelado para ela é o que Deus sabia, e mesmo assim a mente dela não era capaz de conceber tudo aquilo. Isso eu não entendi, provavelmente. Não, ela não compreendia aquilo. Não, e tinha que vir Deus falar com ela e explicar. Não Sim, porque não é dela, não é ela que consegue chegar até Deus. E mesmo um estudioso, uma pessoa que passa a vida inteira estudando sobre Deus, ou estudando sobre a matéria, ou estudando sobre o universo, não é capaz de desvendar. Não. Nem toda a humanidade, né? Todo o acumulado de conhecimento não só é capaz. de Jesus para cá com 2000 anos. E Fora da já é criação difícil pra entender cá. o que ele ensinava às vezes, né? Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. O como dela está tão longe das nossas faculdades nessa vida que nem o próprio Deus trata de nos explicar. É porque é inútil também, né? A gente querer saber o como de todas as coisas. É algo que não cabe em nós. Não cabe e, assim, a gente precisa saber o básico. A verdade, né? Que é o que ele fala ali. É amar Deus, a gente precisa chegar nesse ponto. Todo o resto não é importante. não é para agora, é para depois. Basta a gente acreditar que Deus criou tudo e que Ele é a raiz de todas as coisas e tudo está ligado nele. Agora, o como isso acontece, pouquíssimo a gente vai saber, né? Claro, a gente tem, por exemplo, cientistas que buscam a vida inteira explicações para algumas coisas e até é importante esse comentário da Santa Delgado, que é interessante para eles porque eles acabam descobrindo e desenvolvendo curas. Até pra gente viver melhor, né? Deus vai revelando conforme a nossa necessidade, né? Sim. Uma medicina do tempo da Santa Delgarda, onde era necessário, e dos tempos atuais, que ela está sendo, né, relançada agora. Estão redescobrindo Santa Delgarda agora. Porque é uma medicina que sendo necessária para os tempos atuais, né, que a gente tem vivido. Então Deus vai revelando aquilo que é necessário para o tempo e para o povo que está acontecendo, né? Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele 3 pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só natureza divina nas 3 pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e a mesma coisa. Se num quarto há 3 pessoas, 3 naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como 3 pessoas, com uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçadas contra o muro. Exatamente, é algo que não cabe na concepção humana, né? Vem aquela confusão, daí vem aqueles exemplos mais utilizados, né? De usar 3 velas, ter uma chama só. E mesmo assim não é isso. Nossa, entender, não é nem uma fagulha do que é, né? Não. Por isso, as verdades de fé como esta da Santíssima Trindade chamamos mistérios de fé. Cremos nelas porque Deus não-las manifestou, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo, por inteiro, no céu. É o que a gente estava falando, né? A gente só sabe aquilo que Ele permite que a gente saiba, que Ele revela, e o restante fica para depois. Fica no céu, né? Porque lá já vai ter tempo para isso. E eu não sei como é que funciona, mas eu acho que não é revelado numa pancada só, assim, entrou no céu e toda a verdade tinha revelado. Eu acho que vem aquela questão também que fala do porquê que a gente tem que ter fé. Porque se for... Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que comenta sobre isso. Se a gente pegar o que é Deus e o que Ele oferece, é como oferecer um castelo de ouro, um reino todo.
impossível a pessoa não querer. Então, vai cair num fato em que a pessoa não tem como não amar ele e não querer ele, né? Então, se revelar tudo agora, vai acabar a questão do do livre-arbítrio, mistério, né? Do querer da mais, pessoa né? querer buscar Deus, porque a pessoa é livre para querer buscar Deus ou não. De fato. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim explicam que a distinção entre as três pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Temos Deus Pai, que se... Quer falar alguma coisa? Não. Temos Deus Pai, que se completa na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Esse pensamento se expressa nas palavras silenciosas, João Pereira ou Maria das Neves. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. O nosso conhecimento próprio é imperfeito, incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vale a pena pensar no que poderiam dizer os nossos inimigos. Mas ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior, sem existência independente, sem vida própria. O pensamento deixaria de existir, mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Aí é a questão metafísica, né? Se eu paro de pensar em mim mesmo, eu continuo sendo eu. Eu continuo existindo. Porque a minha existência não está ligada ao meu pensar ou ao meu querer que eu exista. Nada eu posso fazer com relação à minha existência. É diferente de Deus. Que Deus sustenta tudo no seu pensamento. Se ele para de pensar numa determinada coisa, ela para de existir. Então, a nossa existência está ligada ao pensamento de Deus, ao querer de Deus. Mesmo o inferno está nos pensamentos de Deus. Sim, o inferno, na verdade, ele é um ato de misericórdia, de certa forma. Porque a não existência é pior do que a existência longe. Que é uma escolha, né? A livre escolha. Uma existência de sofrimento eterno ainda assim é melhor do que você não existir. É. Porque ali você está longe de Deus. E você vai passar a eternidade longe de Deus. Mas você ainda existe. Ainda existe e ainda há uma certa ligação com Deus, né? Ele pensa que você não existir. Senão você não existir. Não podemos machucar, né, o coração de Deus. Porque ele ainda pensa em todas as almas que estão no inferno. Mas com Deus, as coisas são muito diferentes. Existir é próprio da natureza divina. Não há outra maneira de conceber Deus adequadamente senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. Eu sou, né, como Deus se define no Antigo Testamento. A única definição real que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Assim se definiu ele a Moisés, como recordamos, eu sou aquele que é. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é, com que nome se deve chamá-lo. Esse nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo, o que podemos compreender ou dizer. É isso, não tem o que dizer, né? Eu sou o que sou. Ele é, acima de todas as coisas e que contempla todas as coisas. Tudo está em Deus e para Deus. Não tem como desligar da raiz, né? O que traz pra gente também uma questão assim é que Deus não... Porque uma hora o mundo vai deixar de existir, do jeito que a gente conhece aqui. Em algum momento vai deixar de existir, até porque isso já foi revelado. Mas a existência no paraíso é eterna.
Porque Deus nunca vai deixar, ele não se contradiz, nunca vai se contradizer, Não. então ele nunca vai deixar de pensar em si mesmo. Então ele nunca vai deixar de ser quem ele é. Deus nunca vai deixar de ser quem ele é. Porque ele é eu sou para o infinito. Exato. Desde sempre para o infinito. E é um tempo que a gente, aqui, preso nessa temporalidade, a gente não é capaz de compreender esse tempo fora do tempo, né? Não, porque a gente inclusive a gente é capaz de entender que existe um início e uma hora vai existir um fim. Mas não é cíclico, né? Não é um círculo fechado ali que não tem início e fim. Como é que a gente vai entender a existência de Deus sendo que ele sempre existiu? Mas a mentalidade humana já pensa, não, mas uma hora ele teve que iniciar. Não. Não. Porque a gente, tudo na nossa vida tem um início e um fim, inclusive nós mesmos, né? Nosso corpo, nossa matéria tem um início e um fim. Por isso que é muito difícil conceber a atemporalidade, né? Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência, já que a existência é a própria da natureza de Deus. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria distinta. A este pensamento vivo, em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos Deus Filho. Então, como a expressão de Deus Pai, de Deus, é o Filho. Uhum. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Então, Deus Pai é o olhar para si, é a existência que subsiste em si. É Ele que se sustenta em si mesmo. Sim. E o Filho é a expressão existência. desse conhecimento de si, dessa existência que há em Deus. Estamos indo, estamos caminhando. Estamos seguindo. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada Filho, precisamente porque é gerada, desde toda a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental, em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Então é o aturi, né? O verbo, a ação. A execução do pensar, né? Depois, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos, né? Porque Deus não se vê, né? Não há como o Pai e o Filho se ver, porque são a mesma pessoa. Contemplam nessa natureza tudo que é belo e bom, quer dizer, tudo que produz amor em grau infinito. E assim, a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divinas. Uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo, é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é que chamamos Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora! Então, o Pai é o pensamento, é o pensar, é o conhecer a si próprio. É o que olha para si, para dentro de si, o pensamento perfeito e completo. O Filho é a ação, é a expressão, o que seria uma expressão, assim, é o que sai dali, o palpável, digamos assim, é o visível. Por isso chama de verbo, porque, digamos assim, se a gente pensar numa palavra, você escuta o pensamento. Isso. Sempre, né? É a execução do pensamento, né? É o botar em prática o pensamento, digamos assim. E desse amor infinito entre um e outro, esse pensar e existir e executar ali, e ser gerado ao amor deles, né, sendo um tanto que gera o Espírito Santo. Resumindo, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. E Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Por isso que Jesus fala, né? Quem me vê, vê o Pai. Sim. Porque por ele ser a expressão do Deus Pai, ele é como se fosse tipo uma materialização de quem é Deus. Porque Deus olha para si, se conhece,
e se transforma, se materializa, se encarna, né? Sim, É a encarnação. digamos, o rosto de Deus é o rosto de O Deus Filho. rosto é Jesus, né? É. Então, e Deus e o Espírito Santo é o resultado do amor entre eles. É o entrelaçar do Pai e do Filho ao amor, que é o Espírito Santo. Mas é muito difícil você compreender isso. Então, no momento que a gente está vivendo agora aqui no Pentecostes, quando Jesus voltou ao Pai, em termos, não sei se essa expressão é correta, mas, por exemplo, ali houve a ressurreição, né? Mas ele ainda não havia subido para o Pai. Não. Inclusive, ele pede para, no que ele ressuscita, ele pede para Maria não tocar nele, Maria Madalena, porque ele ainda não havia subido para o Pai. Então, talvez naquele momento existisse talvez um distanciamento, talvez, não sei, porque a partir do momento em que ele subiu ao céu, a palavra que a partir de um certo tempo o Espírito Santo veio. E ali então a gente tem até os dias de hoje. É Deus vivendo no meio de nós perante o amor de Deus consigo mesmo. Que maluquice. Nossa Senhora, né? Que não. Esta é a Santíssima Trindade. 3 pessoas divinas em um só Deus. Uma só natureza divina. Porque Isso. assim, não deixam de ser É só. Deus. Ter o pleno conhecimento de si, Sim. os 3 têm. Sim. Os 3 são onipotente, onipresente, onisciente, porque eles são um. Sim. Um pequeno exemplo poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as 3 pessoas divinas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Suponha que você se olha num espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção. Não é senão um reflexo no espelho. Mas se a imagem saísse dele e se pusesse ao seu lado, viva e palpitante como você, então sim, seria sua imagem perfeita. Mas não haveria 2 vocês, e sim um só você. Uma única natureza humana. Haveria 2 pessoas, mas só uma mente e uma vontade, compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Mas fica mais claro, né? Esse exemplo é muito bom. Depois, já que o amor de si, o bom amor de si mesmo, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e sua imagem. Agora, dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizada na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Esse amor seria uma terceira pessoa. Mas, mesmo assim, nada mais que um você. Lembre-se, uma só natureza humana. Uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem. E os 3 unidos, de mãos dadas. 3 pessoas numa só natureza humana. Acho que ajuda um pouco a compreender mais ou menos, né, o que é Mas tenta imaginar essa imagem compartilhando os mesmos pensamentos. Sim, É muito difícil, muito difícil, né? conceber isso, né? Talvez esse voo da imaginação possa ajudar-nos a entender confusamente a relação que existe entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai olhando-se a si mesmo na sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva, Deus Filho. E Deus Pai e Deus Filho amando com amor vivo a natureza divina que ambos possuem em comum, Deus Espírito Santo. 3 pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo que utilizei não nos ajuda nada a formar o nosso conceito da Santíssima Trindade, não temos por que sentir-nos frustrados. Estamos perante um mistério de fé e ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá aspirar e compreendê-lo realmente. O máximo a que se pode chegar é diferentes graus de ignorância. Isso é muito bom, né? Porque realmente é isso. No fundo, todo mundo é ignorante e a gente está avançando um menorzinho grau ali, diminuindo os graus da ignorância. Acho que é isso que é a conversa mesmo, né? Ninguém deve sentir-se frustrado por haver mistérios de fé. Só uma pessoa que sofre de uma consumada soberba intelectual pretenderá abarcar o infinito, a insondável profundidade da natureza de Deus. Acho que até quem tenta provar a não existência de Deus, ou a todo custo provar a existência de Deus, sofre dessa soberba intelectual, né? Porque é querer ser superior a algo que é infinitamente superior, né? Não, a inteligência de Deus não cabe dentro de nós. E mesmo as maiores teorias científicas já formadas, é isso, são teorias, não tem como você colocar ela inteiramente à prova, né? Não.
Porque não existe. Nós estamos na E, matéria, não existe e como. cada nova teoria gera novas outras dúvidas e Entendeu? novas outras teorias vão surgir, então não tem como. O que a gente conhece é um Então, pontinho. É só a gente ver a questão do veremos. universo, né? O que a gente conhece do universo é aqui, nosso mundinho pequenininho, que é gigantesco. É gigantesco E não se e conhece tudo a respeito disso. mesmo com os telescópios mais avançados agora, que eles podem ver não sei quantas Que galáxias. podem ir até Marte, por exemplo, e ver Sim, além, eu né? digo, além da própria galáxia, eles veem as nebulosas, tudo. Mesmo assim, eles não conseguem ter noção do que é. A origem de tudo, como tudo aconteceu. Não, né? Peraí. Mais que sentir com amargura as nossas limitações humanas, temos de encher-nos de agradecimento, porque Deus se dignou dizer-nos tanto sobre si mesmo, sobre a sua natureza íntima. Ao pensarmos na Santíssima Trindade, temos que estar em guarda contra o erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, em Deus Filho como aquele que vem depois, e em Deus Espírito Santo como aquele que vem ainda um pouco mais tarde. Os três são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza divina. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia, maior que as demais. As três têm igual perfeição infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. Acho que é meio natural a gente pensar assim, né, que o Pai manda, o Filho está abaixo, obedecendo, e o Espírito Santo está executando as ordens dos dois ali, né? Só que não é uma hierarquia dessa forma. Eu acho que é normal a gente compreender dessa forma, porque foi dessa forma que foi apresentado pra gente. Até a questão do sinal da cruz, né? Pai, Filho, Sim. Espírito Santo. E Mas assim, acho que o fato do primeiro contato ter sido com o Antigo Testamento, onde que eles conheciam Yahvé, Deus. o Pai. Né? Depois, para eles entenderem que Jesus era o Deus Filho. E ele mesmo dizia, eu sou o Filho, eu vim e cumpro a vontade do Pai. Eu obedeço ao Pai. Ele chamava Deus de Pai, então, tipo, é o jeito que foi apresentado pra gente. Mas ele chamava para nos ensinar, né? Sim. Essa que é a compreensão errada, porque se a gente olhar para ele como um humano, ele está mostrando, ele 100% humano, está mostrando como a gente ser humano, né? E lembrando que assim também, né, a vinda de Jesus para cá não foi somente se revelar, mas também consertar o que a humanidade estragou. Que toda a questão ali do plano real de Deus foi a obediência que Adão e Eva quebraram. Uhum. Então, para consertar isso, ele precisava ser completamente obediente. Tanto que ele avisou os discípulos enquanto ele estava com eles aqui e depois também nas revelações do Apocalipse. Um dia ele vai voltar, mas ele vai voltar bem diferente. Ele não vai ser. Ele vai na voltar. glória, né? Sim, na glória, mas de uma forma mais incisiva, não mais como ele Cordeiro, veio, né? não mais simplório e tudo mais, como ele veio de Nazaré, de alguém que não era conhecido. Não, ele vem porque ele já se fez conhecido, né? Imponente, né? Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que manifestam ou refletem melhor as propriedades desta ou daquela pessoa divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como o gerador, o instigador, o motor de todas as coisas, a sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo como Deus Filho é o conhecimento ou a sabedoria do Pai, atribuímos-lhes as obras de sabedoria. Foi ele que veio à Terra para nos dar a conhecer a verdade e transpor o abismo entre Deus e o homem. Finalmente, sendo o Espírito Santo o amor infinito, apropriamos-lhe as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resulta da habitação do amor de Deus em nossa alma. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo o Santificador. E não obstante, o que um faz, todos o fazem. Onde um está, estamos três. Este é o mistério da Santíssima Trindade, a infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. Eu acho que nesse capítulo não tem muito que a gente acrescentar ou falar, porque é o que é. Exato. O próximo vai ser bem interessante e talvez a gente consiga seguir um pouco mais essa ideia, porque ali está falando da criação dos anjos.
E ali sim, A houve criação um e momento. os anjos. A criação e os anjos. Mas ali houve um momento da criação. Aí é a nosso gente fala- terreno, né? Aí Aí começa a gente Aí nós entender. manjamos. Aí nós fazemos parte dessa situação. Ai, mas então continuamos outro dia. Nossa, grandes capítulos.